Vocês acham que esses sinais também de um homem fraco é um pouco da destruição familiar? Porque eu lembro que na época que eu estava na escola, perdi meu pai muito cedo, com 12 anos. E eu lembro que todos os meus amigos tinham pai separado, é um pai que sumiu, é um pai que tá preso, nasceu na periferia, né? Então tinha um desses casos. Nossa o pai morreu, senhora. um pai preso, o pai largou a família. E essa falta de pai, que seria o exemplo masculino, fez uma próxima geração ser mais frágil nesse sentido? Com certeza. Porque existe um componente na masculinidade que é o seguinte. Bom, crianças aprendem aprendem copiando, né? Aprendem por imitação. Então, a mãe, quando tem a prole nos primeiros anos de vida acompanha a mãe. A dado momento, o menino, se não se afastar da mãe e colar no pai ou numa figura masculina para ter como exemplo o que é ser homem, ele vai ficar afeminado. Por isso tem aquela expressão, né? Criado por vó, né? Porque é o padrão de adulto que ele conhece. Sim. Exatamente. Então, o homem... Assim, aliás, em toda sociedade primitiva ou tribal que seja, existe um certo ritual para que o homem se torne homem. A mulher não tem isso, né? O homem não tem aquelas tribos que o menino coloca a mão dentro de um formigueiro para ser picado, ou o moleque tem 12 anos já colocam ele para lutar. Enfim, existe sempre um ritual para que ele prove que ele virou homem, que ele virou macho, né? Uhum. E o oposto não acontece. Então, faz todo sentido a ausência do pai ter gerado homens mais fracos e femininos. Essa destruição de tradições, complementando o que a Pedro está falando, a mulher, essencialmente, espiritualmente, ela tem a função de mantenedora. Ou seja, ela nasce e ela tem que manter, principalmente, a virtude da dignidade. O propósito espiritual dos homens é a conquista, é o engrandecimento. Isso significa que ele nasce sem a masculinidade. Ele precisa conquistar. A mulher nasce com a feminilidade, ela precisa manter. Perfeito. São vetores de amadurecimento psíquico diferentes. Então a mulher ela precisa ser criada dentro de uma estrutura familiar com uma didática pedagógica de manutenção da dignidade da feminilidade dela que ela já recebeu por graça da fonte. Exatamente. Os homens, eles nascem desprovidos de valor. Isso, a própria lei humana compreende isso, por isso que manda moleque de 18 anos com bucha de canhão de guerra. Porque você não tem valor ainda. Eu estou te dando uma chance de virar homem. Como? Você vai ir na frente de batalha, vai ter bala voando, e se você voltar, você voltou homem. É basicamente essa a proposta do alistamento militar de homens. Mas tem vários processos ritualísticos, como antes na sociedade organizada, que você tinha esses rituais de passagem de masculinidade. Onde o homem precisava passar por aquilo, e quem validava esse menino como homem eram os outros homens. Uhum. Tinha um ritual que não era muito comum na periferia, que o pai pegava, ou era o tio alguma coisa, um menino de 16 anos, levava o menino no puteiro e pronto, agora ele virou homem. Era o ato sexual. Mas isso já é algo recente e pós-revolução sexual, não né? julguem aquela época, gente. Eu tô falando de 2000. Não, mas acho que isso deve ser comum até hoje, eu vi muito né? amigo que virou homem assim. Mas eu me lembro de ouvir essas histórias também quando eu era adolescente. Era algo meio cultural, né? O pai ou o tio ou, sei lá, alguém levava o menino pra fazer essa coisa, enfim. Mas isso já é fruto da revolução sexual, né? Já é fruto da sociedade dissociar o ato sexual da procriação e do matrimônio, tudo isso, né? Já é uma masculinidade brutalizada, vulgarizada, né? Entendi. Sexualizada. A gente tem... O agravamento é muito maior. A gente tem... O ritual de passagem do menino para o homem é essencial. Ele vai ter que acontecer. Não tem como negar isso. Uhum. Quando você desconstrói as tradições milenares que faziam meninos virarem homens, a necessidade de uma tradição de passagem ainda não se desfez. Ela ainda está lá. O que você vai ter acontecendo é algumas divergências ou corrupções ou tradições corrompidas, por exemplo, como o crime faz. O crime é extremamente hierárquico e autoritário. E aí o que você vê? 95% dos criminosos são homens. Sim. Porque tem um ritual de passagem. Se a sociedade não te prepara como homem, porque depois que você virou homem, é muito difícil você ir pro crime. Só que antes de você virar homem, o crime fala assim, eu te dou um ritual de passagem, que você vai ter respeito. Porque o que a gente quer como homem é respeito. Só que você só vai ter respeito se você virar homem. Você não vai ter respeito como menina. Se a sociedade foi desestruturada para ficar um negócio fluido, que ser homem é um conceito relativo, que você diz o que é ser homem, que você diz o que é ser mulher, essa necessidade interna de ser homem continua em todos os homens ainda. Meninos que podem ser homens. Aí o que o crime faz? Vem aqui que eu te transformo em homem.
Então, o que a gente tem com a desconstrução dos pilares tradicionais da sociedade do Ocidente é uma migração em massa para a criminalidade. Que é o que a gente vê acontecendo em vários países muito desenvolvidos, como Estados Unidos. Tem vários recortes demográficos e étnicos onde você tem certas etnias com uma incidência de criminalidade gigantesca. Por quê? Porque não tem pai em casa. Porque o pai nunca ia deixar o menino fazer aquele tipo de desvirtuamento. Perfeito. Então a gente tem, na verdade, uma malha ruim, diabólica, de desestruturação da sociedade. O que a gente está vendo aparecer nos noticiários até hoje em dia, nessas últimas semanas, é como essa malha é profunda e estruturada para desconstruir a sociedade até como ela funciona hoje. Porque a gente pode discordar de um monte de coisa, tem coisas erradas que têm que ser arrumadas. Só dizer que a sociedade ocidental não é um sucesso é uma grande falácia. A gente precisa entender que se tivesse fracassado, a gente estaria extinto. A gente não estaria aqui hoje. Então, assim, via de regra, a espinha dorsal da sociedade, ela está correta. Mas que é a base cristã, né? Que aí tem a ver com uma régua moral que muitas vezes está dissociada com o que acontece hoje. Aquela tríade da moral judaico-cristã e romana, né? Você tem o legalismo romano, você tem a moral ético-judaica e a lógica grega. Mas não só isso, mas pelas leis naturais também, né? Porque a monogamia faz parte. Sim. A monogamia que é o núcleo familiar, que é o núcleo Sim. de uma sociedade, é imprescindível para isso, né? Sem dúvida. Quando você banaliza a monogamia e começa a criar todas essas pautas pós-revolucionárias também, a sociedade começa a se corromper. Só que isso é algo recente, né? Se a gente pensar, faz o quê? Faz 60 anos que a gente está vivendo essa revolução. E a gente já está vendo os frutos disso. Concordo com você que deu certo, de certa maneira, tudo o que estava acontecendo. Só que a decadência é iminente e a gente... Se acelerou. E acelerou muito. Sim. Acelerou muito. Se a gente volta, esses desvios de caráter, de ética, de moralidade, eles vêm muito antes. Ele se acelerou com a Revolução Sexual, com um movimento de massa... onde a pessoa comum adotou esse pensamento. Isso, a normalização. Da depravação. Mas isso. Você tem Marquês de Sade, sim, que era um demônio encarnado. Demônios sempre existiram, sim, Exato. claro. Você sim. volta lá atrás, no Império Romano, mesma coisa. Várias linhas de seitas muito loucas que acreditavam em umas coisas. Só que a questão é o seguinte, quando você tem uma compartimentalização, o mundo não era globalizado. Essa seita que acredita em poligamia, em ritual de sacrifício de crianças, em idolatria de animais, o que vai acontecer é que passou 30, 40, 50, 200 anos, eles se extinguem. Porque eles não sustentam a vida. Verdade. Isso que acontece, se o mundo não é globalizado, eles ficam lá localizados eles ali. se matam, aquela tradição morre. Sim. Então, o que a gente tem que entender, isso é uma das coisas que é lógica, é só lógica. As pessoas conservadorismo e progressismo. Conservadorismo é a maneira, a mentalidade superior de se ver, comparando as duas, porque o conservador, ele basicamente entende que as tradições que trouxeram a gente aqui foram as que se sustentaram ao longo do teste do tempo. E aí a gente tem um leque gradiente de pensamentos conservadores. Esses pensamentos conservadores são aqueles que conservam melhor a vida. Tem coisa para arrumar? Sem dúvida que tem. Toda ideia, todo formato, todo padrão de estilo de vida tem que ser corrigido eventualmente. Só que é difícil você pegar uma tradição cristã de 2000 anos e você fazer uma correção em algo que há 2000 anos tem uma grande alta taxa de sucesso. Certo. Isso significa que precisa de ter um grupo de pessoas que entende muito bem daquilo, analisar o fenômeno social que está acontecendo e propor uma solução que pegue o que estava funcionando antes, como tradição, e atualize isso para uma nova tradição que funciona nesse tempo. Vamos falar de BitBank, tá? Você precisa descobrir o porquê que o BitBank ele é a escolha certa para investir em Bitcoin aqui no Brasil. Ele é a maior corretora brasileira em criptomoedas, com o maior volume de negociação no nosso país. Você tem conexão em várias corretoras para garantir os melhores preços disponíveis. Você tem isenção de imposto de renda para lucros em venda de até R$35 mil
por mês, que é uma vantagem exclusiva de corretoras brasileiras. E você tem um aplicativo que é super intuitivo, ele é ideal para quem é iniciante, está começando no mercado de criptomoeda, e você também tem ferramentas avançadas como stop loss, ordem limite e muitas outras coisas no aplicativo que vão te ajudar. O suporte é rápido, ele é eficiente e ele está sempre à disposição para ajudar. E tem um bônus exclusivo. Se você se cadastrar no aplicativo do BitBank, você usar o cupom PRIMO30, você pode ganhar, você vai ganhar R$30 depois de negociar R$300 na corretora, tá? O cupom PRIMO30 vai te dar R$30, é uma parceria nossa aqui. Espero que você aproveite desse benefício. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição também.